Entre o final da década de 50 e início dos anos 60, um grupo de psicólogos insatisfeitos com as abordagens psicológicas dominantes de sua época, no caso a psicanálise e o behaviorismo, deram início à estruturação do que hoje conhecemos como uma das principais teorias psicológicas. Iniciou-se a psicologia humanista. Dentre os principais expoentes dessa corrente, podemos citar Abraham Maslow e Carl Rogers. Maslow fez críticas ferrenhas à psicanálise e ao behaviorismo. Alegava que a primeira se dedicava somente ao estudo de pessoas com transtornos psíquicos e ignorava os aspectos saudáveis e positivos da mente, enquanto a segunda entendia que a mente era muito mais complexa do que se podia compreender a partir de estudos com animais. Propôs então o estudo do homem a partir de uma visão holística e que considerasse a tendência inata à satisfação de determinadas necessidades que levam o indivíduo a crescer, se desenvolver e a realizar todo o seu potencial. Para Maslow, as necessidades humanas são 5 e estão organizadas de modo hierárquico, como podemos observar na imagem. Necessidades fisiológicas são as mais básicas e de maior força quando não realizadas, pois apresentam a sobrevivência do indivíduo. No entanto, quando satisfeitas, perdem seu poder motivador. São exemplos de necessidades fisiológicas: a respiração, a alimentação, o sono e etc. As necessidades de segurança se caracterizam pela importância de um ambiente seguro e protegido, sem ameaças que apresentem algum perigo para a pessoa. Como exemplos, podemos citar um ambiente limpo e organizado. As necessidades de afiliação e amor, também chamadas de necessidades sociais, estas dizem respeito à tendência de nos vincularmos a outras pessoas, seja por meio de um relacionamento amoroso ou pela presença de amigos próximos. Fazer parte de um grupo e sentir-se amado é uma necessidade que tem grande impacto na saúde emocional das pessoas. As necessidades de estima, tendo sido satisfeitas, mesmo que parcialmente, as necessidades de afiliação e amor, tendemos a ambicionar por reconhecimento e sucesso social. Além disso, há a necessidade de autovalorização, ou seja, da estima por nós mesmos, o que nós conhecemos como autoestima. Ambas nos ajudam a desenvolver um senso de autoconfiança que é essencial para o enfrentamento dos desafios e dificuldades de modo saudável. A necessidade de autorrealização é a mais elevada na hierarquia de Maslow, sendo de difícil alcance. Configura-se no desenvolvimento máximo dos potenciais, talentos e capacidades individuais. A autorrealização é de difícil obtenção por várias razões. É a menos potente, então, se as necessidades anteriores não forem minimamente satisfeitas, sua aquisição estará comprometida. Sobre as necessidades, é importante esclarecer que são inatas, instintivas, mas sofrem influências do meio, que pode potencializá-las ou anulá-las. É indispensável que as necessidades mais básicas sejam pelo menos parcialmente atendidas para que as superiores se tornem motivadoras. As necessidades fisiológicas e de segurança se manifestam na infância, enquanto as de filiação e de estima surgem na adolescência, e as de autorrealização na meia-idade. Maslow propôs ainda a existência de um outro conjunto de necessidades, as necessidades cognitivas, que incluem o conhecer e o entender. Elas estão fora da hierarquia das necessidades ou da pirâmide que nós observamos e se manifestam no final da primeira infância, por volta dos 6 anos de idade, caracterizando-se como uma curiosidade natural e inata, mas que precisa ser facilitada pelos adultos para que as crianças possam alcançá-la. Carl Rogers, a teoria da autorrealização. Carl Rogers viveu entre 1902 e 1987. Foi um psicólogo norte-americano, considerado um dos principais expoentes da abordagem humanista, tendo suas ideias bastante difundidas e utilizadas em diversos contextos. Sua teoria foi elaborada a partir da experiência clínica e em oposição aos princípios psicanalíticos e behavioristas.
Para Rogers, o homem é um ser em movimento, em constante mudança. Não podemos ser esquematizados de modo reducionista ou determinista. Segundo ele, possuímos uma natureza essencialmente positiva e curiosa, além de nascer dotado da capacidade de superação das adversidades. A tendência atualizante. Rogers considerava que o ser humano possui uma motivação única, a realização de seus potenciais. Esta motivação é inata e objetiva, a manutenção e ao aprimoramento do self, abrangendo tanto as necessidades fisiológicas quanto as psicológicas. A essa característica, Rogers deu o nome de tendência atualizante. Muitas teorias psicológicas utilizam o conceito de self, baseando-se na concepção de Rogers. Este pode ser encarado como uma condição consciente e reflexiva de si, que possui e fornece significados com os quais a pessoa identifica-se e a partir dos quais percebe a realidade. É, portanto, equivalente ao autoconceito. Por mais que a tendência atualizante tenha um caráter intrínseco, o ser humano não é imune à influência dos aspectos ambientais, de modo que as experiências sociais e a aprendizagem podem reprimi-la ou favorecê-la. Nesse sentido, Rogers apontou algumas condições facilitadoras para que o potencial humano de autorrealização aconteça de modo satisfatório. Abordaremos 3 delas: a consideração positiva, a compreensão empática e a congruência. A consideração positiva engloba a aceitação, o amor e a aprovação recebidos por outras pessoas, quando a aceitação independente dos comportamentos da pessoa é chamada de consideração positiva incondicional. Pense na relação entre mãe e filho. Muitas vezes o amor dela é incondicional, ou seja, não depende das atitudes do filho. Isso não significa a ausência de limites, mas o respeito por suas opiniões, sentimentos e necessidades. A compreensão empática é a capacidade de temporariamente desprender-se de suas próprias opiniões, sentimentos e julgamentos para colocar-se no lugar do outro, buscando enxergar as coisas sob seu ponto de vista, por meio de uma escuta verdadeiramente atenta de suas opiniões. A congruência consiste na atitude autêntica diante do outro, ou seja, na capacidade de estabelecer uma relação sem máscaras, genuína e espontânea. Para que isso seja possível, é necessário que o indivíduo seja congruente consigo mesmo, de modo que a percepção que tem de si mesmo seja coerente com as experiências. As pessoas que apresentam um bom grau de congruência tendem a aceitar melhor as situações da realidade, por não a considerarem tão ameaçadoras. Conseguem dessa forma se desenvolver de modo mais saudável. Elas conhecem e aceitam a si mesmas, não tendo a necessidade de distorcer a realidade para se protegerem. Para resumir, podemos dizer que você só será verdadeiro com os outros se conseguir ser verdadeiro consigo mesmo. Carl Rogers acreditava profundamente no potencial humano. Segundo ele, cada pessoa tem as respostas e os direcionamentos necessários para conduzir sua própria vida. Ele desenvolveu sua teoria de modo mais aprofundado no contexto da psicoterapia. Entretanto, ela é útil para pensarmos as diversas relações humanas. No ambiente escolar, por exemplo, é inegável a influência do professor no que se refere à forma como a criança vai enxergar a si mesma. Além disso, o comportamento do estudante dependerá, em grande parte, do comportamento do professor. Se o educando se sente respeitado e percebe que o professor é autêntico com ele, tenderá a agir de maneira semelhante e tornar a relação mais enriquecedora para ambos. A abordagem centrada na pessoa. Os conceitos que acabamos de abordar, somados a outras concepções apresentadas por Carl Rogers, fundamentaram a proposição da abordagem centrada da pessoa. A partir dela, é possível mencionar diversas contribuições no contexto educacional. O autor defendeu a importância de que o aluno seja visto de forma global, tendo seus sentimentos e emoções valorizados e respeitados. O ambiente escolar deve favorecer a manifestação das 3 condições facilitadoras descritas anteriormente:
a fim de auxiliar o aluno no desenvolvimento pleno de suas capacidades. Acredita-se que a qualidade do processo de aprendizagem passa, por um lado, pela construção de uma relação pedagógica com base na aceitação e compreensão da pessoa do aluno e, por outro lado, pelo pressuposto de que o aluno contém em si potencialidades para aprender e, como tal, terá motivação para o fazer. O papel do professor facilitador será o de estimular e desenvolver as potencialidades do aluno e, simultaneamente, manter a motivação necessária ao seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Ao longo de sua carreira, Rogers dedicou-se, em diversos momentos, a temas relacionados à educação. Apresentou os 10 princípios da aprendizagem, listados a seguir. Primeiro, o ser humano possui aptidões naturais para aprender. Segundo, a aprendizagem autêntica supõe que o assunto seja percebido pelo estudante como pertinente em relação aos seus objetivos. Esta aprendizagem se efetiva mais rapidamente quando o indivíduo busca uma finalidade precisa e quando ele julga os materiais didáticos que lhe são apresentados como capazes de lhe permitir atingi-la mais depressa. Terceiro, a aprendizagem que implica uma modificação da própria organização pessoal, da percepção de si, representa uma ameaça e o aluno tende a resistir a ela. Quarto, a aprendizagem que constitui uma ameaça para alguém é mais facilmente adquirida e assimilada quando as ameaças externas são minimizadas. Quinta, quando o sujeito se sente pouco ameaçado, a experiência pode ser percebida de maneira diferente e o processo de aprendizagem pode se efetivar. Sexto, a verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação. Sétimo, a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa do processo. Oitavo, a aprendizagem espontânea, que envolve a personalidade do aluno em sua totalidade, sentimentos e intelecto imbricados, é a mais profunda e duradoura. Nono, independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a autocrítica e autoavaliação são privilegiadas em relação à avaliação feita por terceiros. Décimo, no mundo moderno, a aprendizagem mais importante do ponto de vista social é aquela que consiste em conhecer bem como ele funciona e que permite ao sujeito estar constantemente disposto a experimentar e a assimilar o processo de mudança. Portanto, percebemos que a psicologia humanista consiste na valorização do indivíduo com base no estudo de suas necessidades e principalmente valorizando a sua capacidade e as suas potencialidades de se desenvolver.